Desliga o ruído, ligue-se aos factos. Este verão, o Observador tem para lhe oferecer 10 estadias em hotéis de luxo. 2 noites, 2 adultos. Aproveite a nossa promoção e assine o Observador com até 50% de desconto em observador.pt. Desliga o ruído, ligue-se ao essencial. Uma das coisas que nós aprendemos é que há muitos casais que procuram a terapia de casal não para ficarem juntos, mas para terem uma separação saudável. E, portanto, há muitas formas de procurar a terapia e a terapia de casal. Até para casais que aparentemente se dão bem. Podem simplesmente procurar a terapia como um ginásio da relação. O ator e encenador Ricardo Vaz Trindade fala de Dueto Duelo, uma peça em que contracena com Rita Bruto sobre um casal à beira da ruptura que passa o seu relacionamento a pente fino à mesa num restaurante elegante enquanto atua um combo de jazz ao vivo. O tema, no fundo, são as relações amorosas do século XXI. A peça, uma espécie de musical desromântico sobre o desamor, é afinal um emocionante conto contemporâneo construído com base num texto original de Eduardo Brito e Joana Bertol, que declara o fim da máxima "felizes para sempre", num mundo onde o ideal do amor romântico cede ao hiperindividualismo, aos múltiplos estímulos e às infinitas possibilidades da sociedade global. E aí, como é que isso está de amores? Olá, Ricardo, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador. Olá, João Paulo, muito obrigado. É um grande prazer estar aqui a falar contigo. Tu és coimbrão. Sou coimbrão, coimbricense, ou coimbrinha. Coimbrinha? Não, tu não és coimbrinha, com 1,92 m, não. A última coisa que tu és um coimbrinha. Mas tu, e gostas da rádio? Tu gostas da rádio, não gostas? Já trabalhaste? Eu andei muito perto da rádio, tenho muitos amigos que andavam na RUC, eu era um grande utilizador da Associação Académica de Coimbra, porque andava no CITAC, que era um grupo de teatro universitário, e no andar de cima ficava a RUC, e grandes partes dos meus amigos andavam na RUC, e eu comecei a ir também a alguns programas, primeiro de humor, depois uns programas de cinema, e fazíamos spots, fazíamos noites de gravações de spots, aquilo era muito, muito divertido, e fiz grandes amigos que ainda mantenho à custa da rádio. Tu, entretanto, o teu estudo é curioso, é em arquitetura, tu chegaste a exercer esta profissão de arquiteto. Na tua vida que fazes hoje em dia, tu és encenador, és ator, és dramaturgo, és músico, o que é que te ficou da arquitetura nesta vida? Esta coisa de sonhar com projetos, por exemplo? Sim, na verdade. Eu às vezes penso mesmo nisso. O que é que a arquitetura terá influenciado na minha carreira como ator e encenador? Eu diria mais como encenador. E há uma coisa que me vem sempre à cabeça, que é a ideia de projeto. É mesmo isso? Sim. Ou seja, nós em arquitetura treinamos muito esta capacidade de viver dentro de coisas que ainda não estão feitas. Imaginar coisas, mundos. Imaginar espaços. Espaços que ainda não estão feitos. E isso dá muito jeito para quem quer encenar, para quem quer construir espetáculos. E sobretudo nesta lógica contemporânea que a DG Artes nos obriga, e isto não é propriamente uma crítica, porque também eu ainda não imaginei outra, mas que é a lógica dos concursos, em que temos que imaginar projetos no papel, temos que concorrer, fazer concursos, candidaturas, claro, para recebermos apoios, para fazer os nossos espetáculos. Muitas vezes estamos mesmo a imaginar coisas que não existem de todo. Exatamente. Neste caso, por exemplo, do Dueto Duelo, não era bem o caso, já havia algum trabalho quando fomos para a primeira candidatura. Mas mesmo assim há muita coisa que é inventada diretamente ali nos formulários de candidatura. Esta peça esteve no Bota, na semana passada, e vai estar agora no Teatro do Bairro, ali no Luxuriano, aliás, rua onde nasceu o Observador há 11 anos, ali no Bairro Alto, mas já vinha de 2024, Já vinha de 2024. Quando estreou em Coimbra, no Convento de São Francisco? Não. Ela estreou agora... Não, a peça vem em 2022. Ok. Exatamente. Eu vou contar o processo. Sim, exatamente, mas já com todo o diálogo todo... Não. Ou foi muito adaptado? Foi sendo mudado. Porque o que é que aconteceu? Eu já faço este tipo de espetáculos, ou seja, com textos originais, tento fazê-los já há alguns anos, e aquilo que eu vou sentindo que preciso mais é de tempo. Não é fácil escrever um texto, e eu estou interessado em escrever textos. Eu gostava de lhe chamar políticos, mas isso pode induzir em erro. Textos operativos que operam sobre um tema qualquer e trazem para a mesa... Um tema que te incomoda? Um tema que me incomoda, normalmente, parte de mim, qualquer ansiedade minha. Por exemplo, é muito baseado na tua experiência de divórcio. Sim, exatamente, mas não é de todo um espetáculo sobre o meu divórcio. O que eu faço muito rapidamente é tentar reunir equipas de pessoas que me ajudem a pensar, e nomeadamente de especialistas. Tu gostas muito dessa parte da criação coletiva, é muito engraçado. Fizeram isto? Gosto. Fizeste isto?
tinhas um amigo teu que convidaste, depois convidaram um escritor, o Eduardo Brito. Então, a primeira pessoa com quem falei foi o Eduardo Brito. Eduardo, tenho um sonho, quero fazer um musical sobre um divórcio. E ele, altamente, vamos sentar, vamos conversar. Estivemos 3 dias ou 4 numa réstia de uma residência artística que eu tinha no Espaço do Tempo e falámos muito, e a primeira coisa que decidimos foi que tínhamos que trazer uma voz feminina para a escrita. Não fazia sentido... Para não haver problemas de género e Exatamente. Estamos a falar de um casal. Temos que ter uma voz feminina. Claro por subjetiva que seja, é só uma, não representa a voz de todas, mas de alguma forma parecia-nos Joana Berlo, tua amiga, sim, amiga, grande escritora, com quem já também trabalhei em projetos anteriores. E o Eduardo nunca tinha trabalhado com ela, e acho que foi uma belíssima aquisição. Foi uma belíssima aquisição. Eles entenderam-se muito bem, e pelo que sei, até aquela dupla voltou a funcionar noutro projeto, ou voltará a funcionar, e desejo-lhes muita sorte, porque acho que eles operaram muito bem. Pronto, mas tu, como estavas a dizer, gostas muito dos especialistas, e aqui entram... Sim, a terceira força, digamos. Mas o Eduardo e a Joana também são especialistas na escrita dramaturgica. Exatamente. Eu depois, com o texto deles, nós fizemos uma primeira versão do espetáculo, essa em 2022, e depois, mas nós aí não tínhamos dinheiro ainda para acabar o espetáculo. Eu tinha ganho um pequeno apoio que me permitia fazer um pequeno espetáculo, work in progress, assim, sem cenário. Mas aqui já tinha o combo do jazz a atuar, já com música ao vivo, e era no restaurante. Só tinha o Vasco Pimentel, que é o pianista, e o Miguel Sobral Curado, que era o baterista. O contrabaixista ainda não estava. E pronto, era uma coisa muito simples. E depois, numa segunda fase, eu achei que devíamos trazer outro tipo de especialistas. E então lembrei-me de... Tenho uma grande amiga, que é a Edith Queiroz, que trabalha na Ordem dos Psicólogos, e que é psicóloga, também dá consultas, e é uma pessoa muito... que está com um pé dentro da academia, ou digamos, da investigação, e outro pé dentro da prática, e conhece muita gente, também por trabalhar na Ordem dos Psicólogos, e pedi-lhe para ser ela a escolher-me uma equipa de psicólogos para trabalhar connosco. E ela escolheu a Luana Cunha Ferreira e o Ana Vieira Lopes, que foram 2 pessoas essenciais depois para uma segunda camada, uma segunda demão. Portanto, naquela 3 especialistas em terapia de casal. Terapia de casal, sim. Pronto, e que tem esta coisa extraordinária que vocês acabam estes espetáculos, já vamos falar dele detalhadamente, ainda quero ir à tua vida e à tua carreira, mas eles próprios entram depois de umas conversas que vocês fazem, umas mesas redondas. Sim. Depois de cada espetáculo. Não é depois de cada espetáculo, tentamos levar uma mesa redonda a cada sítio a que vamos. Nós aqui vamos sobre a conjugalidade, no fundo. Sobre a conjugalidade. Nós aqui vamos fazer uma mesa redonda depois do espetáculo no dia 5, no sábado. Lá mesmo no Teatro do Bairro. Funciona lá, não é? Sim, sim. Acho que vamos usar o palco. Sim. E o público depois é uma espécie de consulta ao ar livre. Ao vivo. Sim. O Vasco Pimentel uma vez assistiu, creio que onde é que foi? Em Santarém, assistiu à mesa redonda depois do espetáculo e disse: epá, isto é outro espetáculo. É tão bom como o espetáculo. E é porque aprende-se muito. Eu fiquei muito... Isso é muito engraçado. Eu já tinha experimentado terapia de casal e já fiz terapia também. Não em grandes... Nunca fiz muita, porque também é uma prática um bocadinho cara. Mas eu fiquei muito... espantado e sensibilizado com a quantidade de poder de transformação que está nas mãos dos terapeutas de casal. Extraordinário. É extraordinário. Eu tenho um filho que é terapeuta familiar e é psicólogo que depois tirou essa especialização na Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar. É de facto em ferramentas, ajudam as pessoas de facto com ferramentas que nós não fazemos ideia, não é só amem-se, respeitem-se, cedam uns aos outros. Pode ser muito transformador. Em jogos, coisas, roleplays e coisas que funciona. Só às vezes, o facto de nós encontrarmos nomes para coisas que para nós não têm nome, são simplesmente vulgaridades. Eles estudaram aquilo a fundo. De repente há um nome, aquilo encaixa numa definição, num conceito, e de repente tudo faz sentido. Exatamente. E só o facto de fazer sentido tem um poder transformador gigante. Portanto, recomendo vivamente a quem precisa e mesmo a quem não precisa. É muito engraçado. Uma das coisas que nós aprendemos é que há muitos casais que procuram a terapia de casal não para ficarem juntos, mas para terem uma separação saudável. E, portanto, há muitas formas de procurar a terapia e a terapia de casal. Até para casais que aparentemente se dão bem. Podem simplesmente procurar a terapia como um ginásio da relação. Eu já aqui tive também Ricardo, um psiquiatra especialista também em casais, José Gameiro, que dizia isso. Só procuram no casais, porque é especialista em casais, em crise. Eles não. O curioso é isso. É que há pessoas
que está tudo a correr bem, mas sabem que nós, psiquiatras, conseguimos analisar essas relações e conseguimos, calhar, dar umas ideias e não sei o quê, e, portanto, ajudá-los, e às vezes, esta história das ferramentas, eles aprendem isso, estudam isso a fundo, e, portanto, não é preciso estar numa grande crise e quase a divorciar para a pessoa, às vezes, recorrer a um amigo que tem umas dicas sobre uma boa suplementação do teu casamento. Pronto, é muito curioso, e, portanto, as pessoas também não é necessário estarem nesses fins de relação para recorrerem, e, de facto, conseguiram, com estes 3 amigos, conseguiram fazer um bom acompanhamento. Estes nossos psicólogos, obviamente, num tempo muito reduzido, não é? Cada conversa destas fala sobre muitos temas que dariam horas de conversa, mas eles numa hora e pouco conseguem dar ali levantar o véu do que pode ser o potencial transformador da terapia de casal. Muito engraçado. Então é assim, tu já tínhamos falado da parte da arquitetura. Estudaste então no CITAC, tinhas dito, trabalhaste com o Pedro Frias, o Nuno Cardoso, imensa gente extraordinária, foste um dos escolhidos para aquele laboratório de escrita para teatro do Dona Maria II, com o Rui Pina Coelho, e escreveste este texto, traz a promessa de voltar ao lugar de partida, não é? Sim. Que levaste à cena. Foste pulseiro da Gulbenkian, e com isso estiveste em Nova Iorque? Estive em Nova Iorque. Foi uma experiência muito, muito importante para mim, porque foi aí... Eu tinha feito um workshop com esta companhia em Portugal, que eles vieram a Portugal, da Team, e tinha gostado muito. Eles trabalham naquilo que em inglês se chama devising. É o quê? Métodos de devising. É criação coletiva, no fundo. É uma palavra em inglês que designa a criação coletiva através de exercícios de improvisação. Pronto. E eu fiquei gostei muito, fiquei muito impactado com o trabalho deles, e quando soube destas bolsas da Gulbenkian, contactei-os e perguntei-lhes se eles me deixavam ir trabalhar com eles. E pronto, e assim aconteceu. Foi uma experiência muito transformadora, realmente, porque vem daí realmente toda a aprendizagem que fiz e toda a vontade de fazer espetáculos originais, contextos originais, sobre temas que me dizem alguma coisa, que nos dizem a todos alguma coisa. E eles realmente têm um trabalho muito interessante. Inclusivamente, eu vou-os seguindo através das redes sociais, através dos e-mails, das newsletters deles. Eles é muito engraçado que eles quase que se transformaram num grupo ativista. Também os Estados Unidos estão a passar por... Sim. Enfim, estão a passar por imensas... E eles estão... Qualquer pessoa que tenha na cabeça, hoje em dia é um ativista nos Estados Unidos, não é? Sim, é verdade. E eles, obviamente, estão numa faixa da sociedade que trabalha com franjas, com pessoas racializadas, com pessoas LGBT. Marginalizadas e, portanto... portanto, tornaram-se quase... Ou seja, há quase mais ativismo do que teatro já naquele grupo. Mas na altura ainda não era tanto assim, e eu segui um espetáculo que eles estavam a fazer. Já foi há uma década, tiveste lá em 2015. Sim, um espetáculo que eles estavam a fazer com uma comunidade de pessoas. Era um espetáculo musical também, e era sobre a música de intervenção nos Estados Unidos, e apanhava várias gerações, desde coisas mais antigas, Where Have All the Flowers Gone, até aos Nirvana, como símbolo de uma geração desencantada com o futuro. E eu aprendi aqui, e eles trabalham, eles escrevem, não é? Eles fazem esta coisa que é, os atores também escrevem, levam trabalho de casa para casa, escrevem e trazem textos no dia a seguir, alguns deles muito pessoais, muito íntimos, alguns deles se calhar não com uma qualidade dramatúrgica excelente, mas depois alguém que tenha a mãozinha para escrever, pega naquilo e transforma aquilo. Eles podem modelar um pouco. Sim, eles trabalham depois para serem representados por todos? Sim, depois para serem representados por todos. Depois, enfim, eu lembro-me que havia houve um ensaio em que havia uma atriz que dizia: eu sei que não sei tocar piano, mas eu neste espetáculo eu queria mesmo tocar piano. E ela começou a chorar. Aquilo era mesmo importante para ela. Eu queria tocar um instrumento qualquer. Acho que era guitarra, já não me lembro. E avançaste então, tu tocas guitarra lindamente. Sim. Não. Mas o que é engraçado é que lhe deram uma guitarra para a mão. Ok, então vais tocar guitarra, vais tocar uma música. Mal ou bem, vais tocar uma música. Pronto, e as coisas vão-se construindo com vontades, com desalinhos, com... failed superpower. Sim, o primer for a failed superpower. Não? Era como se chamava esse espetáculo. Que magia que tem o teatro, Ricardo. O que é que o teatro, esta arte tem de tão especial? O que é que só o teatro consegue? Que outras artes não chegam lá? Várias coisas. Eu fiz um mestrado em estudos teatrais na Faculdade de Letras aqui em Lisboa, e tinha um professor, o José Camões, curiosamente, porque ele era professor de teatro, de história do teatro português. Portanto, teatro quinhentista. Tudo que era Gil Vicente. Sim, Gil Vicente. Pronto. E houve um dia que estávamos em amena cavaqueira na aula, acho que ou a aula não tinha começado ou ia começar,
começar, mas já estava o professor, e estava-se a discutir o que era o teatro, porque havia uns que diziam, não, e aquelas coisas que são umas pessoas a tirar coisas contra a parede e a cantar, aquilo não é teatro, isso é performance, não, mas isso também é teatro, não sei o quê, e quem está a fazer não sei o quê, não, isso não é, isso é dança. E ele disse uma coisa muito engraçada, olhem, para mim o teatro é uma arte, é a única arte onde se consegue ver simultaneamente o ator e a personagem. E portanto, sim, a performance não é teatro, porque aí não há personagem. E no cinema, o cinema também não é teatro, porque aí não há ator, só há personagem. E nós no teatro temos essa capacidade de ver simultaneamente, e realmente é verdade, simultaneamente a história e o verso da história. E eu gosto muito, depois como arquiteto, gosto muito de transpor isso para outras camadas também do próprio espetáculo. Os meus cenários, eu gosto sempre que se vejam as entranhas do cenário. Esta é a prova disso também. Na arquitetura estudávamos... Estava a pensar nisso, porque tu és mais cenógrafo, diz que é mais cenógrafo também. Não, também faço as cenografias, mas isso, a cenografia depois tem outras coisas. Mas eu lembro-me de estudar a talha dourada, e a talha dourada tem uma capa para a frente, para quem está do lado do altar, muito acabada e muito bonita, e do lado de trás são uns bocados de madeira, que são mesmo bocados de madeira. Sim. Era o que havia, este bocado com 20 centímetros, depois é preciso mais um bocado. Colados, com cuspo, pregados. Atrás é feíssimo, atrás é feíssimo. Mas depois à frente é polido. Pronto, mais aqueles o teatro é como se nós víssemos isso de lado. Nós vemos simultaneamente a talha dourada e a estrutura que está por trás. E portanto, o teatro para mim é isto. Essa magia, esse tempo real. Essa magia do erro também. Porque, é verdade, falas nisso. No teatro estamos sempre no perigo de não conseguirmos acabar a peça. É um suspense permanente, não é? Podemos esquecer do texto, podemos cair para o lado. E nunca é igual, pois não, das apresentações que tu fazes. Igual. Olha, por exemplo, este fim de semana fizemos o Dueto Duelo 2 vezes na Bota. No primeiro dia, eu e os atores ficámos em êxtase, correu muito bem, eu estava mesmo lá e não sei o quê, não sei o quê. No segundo dia, cada vez que eu saía de cena com a Rita, estavam assim, Rita, isto está a correr tudo mal, está a correr tão mal, o que é que nós fazemos? Vamos tentar segurar isto, vamos lá. Mas o público disse, e o público que tinha visto na noite anterior também disse, não, hoje foi muito melhor. Olha, sim, extraordinário. E é estranho. É muito, sente-se muito dia para dia, Ricardo, a energia do público. Sente. Que pode variar completamente, certo? Vocês já andaram com isto em digressão, foram à medida. Depende muito dos espetáculos. Eu acho que não consigo fazer espetáculos que não sejam comédias, pelo menos se for eu a escrevê-los, ou pelo menos que tenham bastante mesmo a comédia tem a energia do público que pode ser imune ou não. Na comédia, essa energia ouve-se. Sim. Se não houver comédia, é mais difícil de perceber, depende da sala, às vezes percebes. É que eu falo em energia. Se tu sentes que às vezes há públicos mais eu, por exemplo, não gosto nada de olhar para os olhos do público, distrai-me. Sobretudo se vejo alguém conhecido, distrai-me logo. Engano-me logo no texto. E, portanto, para mim é um bocadinho difícil às vezes ao escutar, porque não gosto mesmo, se olho para o público, olho para as orelhas, ou não gosto de olhar para os olhos do público. Fico... Deus, uma peça, foi a tua estreia na encenação, baseado no Woody Allen, no Mr. Big? Não, era o mesmo texto do Woody Allen, aliás, é uma peça do Woody Allen, chamada Deus, uma peça, e acho que foi o único espetáculo que eu encenei. E nem Coimbra? Sim, já estava em Lisboa, mas fui para Coimbra encenar. E o Woody Allen é o meu Deus. Traz a promessa de voltar ao lugar de partida, portanto isto foi já em 2017, já lá vão 8 anos. Esta mulher em conflito com o próprio crescimento, esta sociedade de consumo, o homem e a mulher de sucesso, todo este drama. O Eu Salazar fizeste depois no ano seguinte. O Eu Salazar. Com a autoria do Nuno Camarneiro, tinha sido o Prémio Leia, para assinalar os 50 anos da queda do ditador. E falas aqui da Cinédico, que é engraçado este erro que a gente cai. Confundimos a pessoa com o ser, não é? O regime que ele presidiu e tal. Isto era um autêntico laboratório teatral aqui. E era uma coisa para pegar com pinças. Foi uma ideia, ou seja, houve uma altura... Não devia ser fácil pegar nisto. Mesmo houve uma altura em que o Expresso lançou era o Expresso, não era? Que lançou uma biografia sobre o Salazar. Sim, é possível. Que era uma biografia, na minha opinião, um bocadinho tendenciosa, mas, de qualquer maneira, eu nunca tinha lido uma biografia do Salazar e andava a ler aquilo. E houve uma parte da biografia que me impressionou muito, que foi uma parte em que é contada a história da morte da mãe do Salazar, que teve uma doença prolongada e o que se contava, creio que a irmã do Salazar, é que o Salazar voltou lá para Santa Combadão e ficou, julgo que 9 dias
ao lado da mãe até ela morrer e esteve praticamente sempre em pé ao lado da cama da mãe, num ato sacrificial profundo, tanto que depois, estou a citar de memória a biografia, tanto que depois no funeral ele mal conseguia andar para acompanhar o caixão. Eu penso que isto é inventado, obviamente, que isto é mais uma vez uma mitificação da figura. Obviamente que ele certamente se sentou, não há razão nenhuma para ele não se ter sentado. Mas isto pareceu muito interessante do ponto de vista teatral. Como é que transpomos esta ideia sacrificial de um homem que trocou a vida pela... A deusificação da personagem. Pronto. E tentei fazer um espetáculo sobre aquilo que a minha geração, que já sou um neto do Estado Novo, não é? 78, já nasci pós. Como é que a nossa geração olha para esta figura? O pai e o tio que foi para a Guerra Colonial. Precisamente. Ricardo Vaz Trindade, temos de fazer aqui um brevíssimo intervalo, já voltamos à conversa, até já. Inspetor, eu peço desculpa. Tem aqui o disco externo com todas as mensagens de texto e áudio no telemóvel do desaparecido. Está aí tudo? Fotografias e vídeos? O Zé faz 25. É um podcast de ficção para ouvir em 8 episódios. Uma coprodução com a Iote Vadio e Observador. Do Zé ainda não sabemos nada, mas nós continuamos com a investigação. Diga-me, inspetor, alguma novidade? Não, infelizmente, por agora nada. Uma pessoa não evapora assim, sem mais nem menos. Faça alguma coisa, inspetor. Com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Helena Caldeira, José Raposo e a minha, Paulo Calatré. Episódio 6, Caixa Negra. Onde é que tu andas, Zé? Este podcast de ficção tem o apoio da Citroën. Estamos a falar com o ator e encenador Ricardo Vaz Trindade. Ele traz-nos Duelo, uma peça em que contracena com Rita Bruto sobre um casal à beira da ruptura que passa o seu relacionamento a pente fino à mesa de um restaurante elegante com um trio de jazz, um combo de jazz a tocar ao vivo e que vai estar em cena no Teatro do Bairro, aqui em Lisboa, só mais este fim de semana. Estamos ainda a falar eu não resisto a falar das tuas carreiras, do que fizeste tudo, a seguir o que vem as nuvens, esta coisa tão curiosa que fizeste em 2019, já lá vão 6 anos, onde as pessoas a plateia eram todos deitados a olhar para um cinema vertical, a olhar para cima. Isso foi um espetáculo muito curioso. Que nasceu de uma ideia muito simples, que é aquela ideia de olhar para as nuvens. Um dia eu estava a olhar para as nuvens e imaginei as nuvens a olharem para nós. E da mesma maneira que nós, quando olhamos para uma grande porção de coisas, neste caso as nuvens, começamos a adivinhar padrões. Sim, formas e futuros possíveis. Vão para aquele, o vento está para ali, vai chover, não vai chover, não sei o quê. Imaginei que as nuvens também fariam o mesmo connosco. As pessoas estão-se a deslocar para ali vai haver uma guerra, ali vai haver... Mas aqui havia texto, não era? Havia 5 textos de 5 dramaturgos que então, diziam o que eu umas pensei coisas foi, vou pôr uma plateia a olhar para cima, a olhar para as nuvens e vou tentar levar a plateia para as nuvens e pô-las a olhar para baixo. Pronto, e isto foi um espetáculo que se resultou numa espécie de cinema vertical, em que as pessoas estão deitadas no palco a olhar para uma tela paralela ao chão, que está no teto, e com um espetáculo narrado ao vivo, na altura por mim e pela Cláudia Gaiolas. Também falei com um grande amigo, que é o João Vladimiro, que é realizador, para fazer este filme. Sim. E foi um filme que foi feito com base em filmagens que nós fizemos com drone e com base em... Eu andei meses a pedir nas redes sociais, a pedir a todas as pessoas que tinham drones, que eu percebia que tinham drones, a ver se me emprestavam imagens de céus. De imagens viradas para baixo. Eu depois às tantas queria imagens viradas para baixo, que era para fazer esse exercício de tentar imaginar que somos nuvens. E o espetáculo era muito bonito. As pessoas diziam que tinha qualquer coisa de massajador, até porque realmente quando nos deitamos, o nosso corpo parece que liga e desliga certos canais. Abrem-se uns certos canais, os canais do sono, do relaxamento, e começamos a perceber-nos e as coisas entram por orifícios diferentes, por outros poros. Tu tens um bocadinho essa coisa. Por exemplo, a música também diz. A música é importante neste teu duelo. Sim. Por causa disso, tu dizes, há muitas coisas que são cantadas aqui. Sim. Há músicas cómicas, tu dizes o touro, louça, adorei isso, louça, ouro, mas tu dizes,
pela música entram-nos... Há certos canais que nós percebemos que não passa pela racionalidade, eu acho que não é. Portanto, há parte do texto desta peça que é cantada, e isso é importante. Sim, e foi por isso que eu instintivamente pensei logo no musical, porque... Não estava a ficar bonito, é porque é uma ferramenta para dizer coisas. É uma ferramenta diferente para atingir as pessoas noutros lugares, nos lugares da emoção pura. É engraçado. E resulta. E resulta. É incrível. Não é por acaso que há músicas que nos põem imediatamente a chorar, ou comovidos, ou tristes, ou alegres, porque as músicas parece que não passam por uma série de filtros que nós temos na nossa razão. É outro domínio, outra zona do cérebro, digamos assim. Sim, mas é mesmo. É engraçado, estavas agora falámos de lágrimas, tu assistes muito, tens algum feedback quando as pessoas acabam de ver a tua peça? Notas as pessoas às vezes comovidas no fim? Noto. Há pessoas a chorar copiosamente. E isso agrada-te? Não agrada nem desagrada, quer dizer, agrada-me que as pessoas tenham a liberdade de escolher o que fazer, claro. e que estejam à vontade para o fazer. Aliás... é uma peça muito dura, eu achei duríssima. É dura emocionalmente. Mas fala deste problema que é duro também e é complicado, e depois há uma filha à mistura, esta tem. Nem podia não haver, porque as separações... Muda tudo, eu acho. As separações são tão mais dolorosas quando se tem filhos. Mas ao mesmo tempo é dito como consegues falar de um tema duríssimo e complicado e muito atual, cada vez mais, e como tu falas até nisso, nas entrevistas na escola dos miúdos, tens um filho também com 11 anos, há mais pais já separados do que pais. O raro já são os pais que são casados há que tempo. Sim, em alguns circuitos isso é incrível. E tu dizes, o falar disto de uma maneira, acaba por teres humor, é leve. A Rita também é muito boa para isso, ela teve cá uns meses também. A Rita faz uma companheira extraordinária para este teatro contigo, extraordinária, ótima. Mas também é um tema duro, falado com música e falado com muito humor também, mas que consegues mexer muito com as pessoas, Ricardo, é verdade? Sim. Bem, o humor eu não consigo largá-lo. Eu acho que é uma das formas que eu tenho de me relacionar com o mundo, talvez porque seja uma pessoa relativamente tímida, embora seja ator. Mas é estranho, normalmente um ator expõe-se muito, não é? Mas é uma exposição, protegida. Separar. Quando entras num palco, és outra pessoa. Por exemplo, eu tive assim... Eu sou ator e já interpretei para centenas de pessoas ao mesmo tempo. Mas se me puserem uma guitarra na mão e me pedirem para cantar uma música, pareço um bebê. Eu lembro-me quando tive que apresentar uma música que eu tinha aos músicos do Dueto Duelo, para ver se eles aceitavam que eu a pusesse no espetáculo. Eu estava nervosíssimo. E estava a tocar para 4 pessoas que me conhecem. E portanto isto para mim foi um bocadinho complicado. Agora já me habituei e acho que já ganhei um bocadinho de confiança, mas a música é um sítio complicado. Este ONUS foi outra peça que tu fizeste também em 2021, também uma ideia tua, sobre o que é justiça e o que é a lei, muito curioso. As forças, aí assististe a julgamentos, leram muita coisa, ou viste a balada de Hill Street, eu adoro a tua pesquisa. Entrevistámos agentes da PSP e do CEF, magistrados, jornalistas, ex-presos, filósofos, sociólogos, juízes. Falas desta parábola muito curiosa bíblica, coisa tão gira queriam tirar a prisão do meio da cidade. Isso, curiosamente, é muito giro isso. Eu não escrevi isso assim, mas isso, curiosamente, foi um professor de arquitetura que falou, que me disse. Que era para tirar o José António Bandeirinha, que foi o meu orientador da tese de licenciatura ou de mestrado. Havia uma coisa que era... No centro de Coimbra há uma prisão de alta segurança. No centro de Coimbra, que ocupa um lugar muito privilegiado na cidade, e é uma prisão grande. E falava-se na altura, nos anos 90, em tirar dali a prisão. Sim. E ocupar aquele terreno, até havia pessoas com ideias giríssimas, centros culturais, não sei, havia ideias giríssimas. E este meu professor disse-me o seguinte: não, eu acho que a prisão se deve manter ali. As pessoas à volta, inclusive eu, perguntando: mas então porquê? Porque nós não nos podemos esquecer, e temos que ter este lembrete diário, que vivemos numa sociedade em que escolhemos prender pessoas. Por justo que isso seja, não nos podemos esquecer disto. Ou seja, a sociedade, não podemos não afastar... Não é pôr de lado, longe da vista, longe do coração. Não podemos afastar a parte má daquilo que fazemos, não podemos pô-la debaixo do tapete e fingir que ela não existe. Temos que saber conviver com ela, não é? Com os lixos que produzimos, com as coisas menos bonitas. Mas é verdade que isto vem na Bíblia, uma coisa assim? A história de uma... Não, nós temos outras parábolas no espetáculo. Os governantes de uma cidade que desejavam retirar a prisão do centro da cidade, onde estava a praça, a igreja, o comércio, e o povo não deixou. Não, isso não é da Bíblia. Nós temos outras parábolas no espetáculo que têm origem bíblica, mas essa foi tirada desse meu professor.
E é engraçado, e o povo, foi consultado o povo e tal, ia-se tirar a prisão e disseram, não, faz parte. O povo, aí no nosso não caso, é uma coisa bonita, mas lembra-nos que isto nós queremos ficar com a prisão ao pé de nós. Muito bem, tu trabalhaste também na televisão, no canal Q, tinhas este no programa Inferno, eras o Capitão Cultura no programa Inferno, na RTP1 também, em cinema, fizeste, por exemplo, eras mordomo na Sibila, houve uma série de coisas que tu fizeste. A Rita teve cá, a Rita Bruto, que contracena contigo, teve cá em janeiro do ano passado, há 2 anos, imagina, por causa da vida de artistas, do Noel Coward, ela fez, era a última encenação do Jorge Silva Melo. Teve cá, ela, tão curiosa, bailarina e fotógrafa e tudo, com uma gêmea e que faz face yoga. Ela é uma pessoa extraordinária. E depois também entra a Mariana Rebelo, que também entra nesta peça, que é uma atriz cantora com uma voz lindíssima. E ela passou pelo Tolial, estes contracantos, estou mesmo a ver, ela entrou da Voice Portugal, ela é extraordinária. Ela é lá de cima, do pé de Tondela, como é que se chama? Carregal do Sal. Carregal do Sal, exatamente. Onde há uma funciona esta escola de contracanto. De teatro musical. E há o Conservatório de Música e Artes do Dão também, não é? Ela teve aulas de canto. E a Mariana esteve no The Voice. Exatamente, na equipa do Zambujo. Sim, foi António Zambujo, é verdade. A meia-final. Exatamente. E então, com esta equipa extraordinária, depois de ter estreado então em São Francisco em dezembro de 24, digamos, já nesta segunda fase, e depois de ter estado em Ovar, foram a Santarém, foram a Porto, a Benedita. Sim. Pronto, vem agora Alcobaça, a Orém, pronto, já foi no Bote então, nesta base organizada na Toca das Artes, ali em Santa Bárbara, nos Anjos, e então 4, 5 e 6 de julho vai estar então no Teatro do Bairro, sexta às 9h30, sábado e domingo às 6 da tarde, ali na rua Luxuriano, ao Bairro Alto. Muito bem. Este é um espetáculo, como tu dizes, um musical desromântico sobre o desamor. Eu adoro esta mas de facto é exatamente o que é, depois de ver. É muito giro. Ultimamente tem havido bastantes filmes sobre isso. Esta minissérie A Marriage, da HBO, fantástico. Sim, exatamente. Com o Oscar Isaac e a Jessica Chastain. Acho que realmente é um tema que está muito em cima da mesa, porque nos tempos que correm é muito difícil, estávamos a falar disso há bocadinho, não era? É muito difícil ter tempo para as relações. A sociedade pede-nos produtividade, depois, desde a emancipação das mulheres, que ainda não está concluída, obviamente, a igualdade de direitos, ainda há muito a fazer, mas pelo menos a mulher já pode trabalhar, já pode ter uma carreira, pensar no seu futuro de outra maneira, mas obviamente que isso duplicou, digamos, grosso modo, as dificuldades. Não, duplicou a força de trabalho. E tirou tempo para as famílias. Claro. É por isso que eu também sou muito, vejo com muito bons olhos as ideias que andam por aí agora a ser pioneiras de reduzir a semana de trabalho. Se trabalhamos agora em dobro, porque não trabalhamos todos um bocadinho menos? Se Noruega, que às 3 ou às 4, é suposto ir tudo para casa às 4 da tarde. Não somos tão obcecados com a produtividade. E estás lá às 6 ou às 7, vem o teu patrão ter contigo, o que é que não correu bem? Vai-te já embora. Porquê é que não conseguiu fazer? Eu estou aqui porque prefiro. Não, vá para casa, a sua vida não é isto. Pronto. Então a história é isto mesmo, uma atriz, a Rita Bruto, não é, neste caso, a tentar construir uma carreira no cinema, e um professor, que és tu, Ricardo, que deixou para trás a vida de músico para pagar as contas, há esta anfitriã do restaurante, esta Mariana Rebelo, e este trio de músicos, liderado ali pelo Vasco Pimentel, o Miguel Sobrado Corado e o que é um trio maravilhoso. Extraordinário. É um trio maravilhoso que eu acho que tive muita sorte, porque eu não os conhecia, portanto, muito bons. Eu não conheço músicos, conheço alguns, mas não conheço muitos, e fui perguntando e foram-me recomendando. Mas é muito giro esta ideia de ser um restaurante elegante, chique, com um tom como de jazz. Isso fazia parte do caderno de encargos que eu fui desenhando com o Eduardo Brito. E todas as músicas têm a ver com a ação, desde o Gershwin, estas baladas cómicas que vocês cantam, até às mais tristes, às mais sérias, e ela canta também contigo. E nisso o Vasco Pimentel foi genial, porque ele é muito versátil e tem um instinto dramatúrgico muito apurado. Ele termina as músicas no sítio certo, começa-as no sítio certo, acompanha, ilustra, tira o tapete, enfim, é ele que conduz a linha. Extraordinário nesta peça, na condução desta narrativa, é muito curioso. E tem temas aqui fora a modéstia, não é? Bastante bem feitos. As músicas tuas são tuas mesmo? Algumas são minhas, outras são do Vasco, e outras foram mais ou menos sendo compostas nos ensaios. Tu tocas muito bem, foi muito bom.
O mais curioso, que fizeram vocês, de facto, fizeram 2 sessões de terapia de casal fictícias, sim, em que tu e a Rita Bruto, portanto, em personagem, fizeram uma sessão mesmo com os psicólogos, os terapeutas. Isso foi muito complicado. Foi muito imersivo e foi inquietante. Foi das experiências mais estranhas que eu já tive em teatro, em porque ensaio. Simularam como se fosse mesmo casal, sim, com problemas. Ou seja, nós combinámos algumas coisas, eu e a Rita delineámos algumas estratégias, ok, então aconteceu isto e tal, se perguntarem isto, respondemos aquilo, muito e depois fomos, só que às tantas surge aquela pergunta para que não estamos preparados, não é? E o que é que nós fazemos? Bom, respondemos com coisas mais ou menos reais, mais ou menos que nos aconteceram mesmo. Às tantas soltaram. E às tantas dou por mim, a Rita a chorar, eu a sentir coisas. É porque se lembraram de coisas. E aquilo às tantas entrou assim. Aquilo toca, não é? Aquilo toca um bocadinho. Claro. Toca um bocadinho. Foi mesmo. Quem mais teve relações e quem teve relações. Ninguém ali ficou magoado. Method acting, é o que se chama. Method acting, um bocadinho. É extraordinário. Foi um bocadinho por aí. Mas foram muito úteis e informaram o espetáculo. Tu dizes, a minha personagem deu por si, por momentos, a sentir coisas realmente reais. É extraordinário. Sim. E é engraçado, Ricardo, porque se nota ao longo da peça que vocês estão ali, às tantas eu fico a pensar, eles são casados mesmo, eles estão separados, devem ter um caso. A Rita realmente nesse aspecto foi... É extraordinário. É ótima porque é muito natural, dá uma diálogo maravilhosa. Foste tu que a escolheste? Sim, fui eu que a escolhi. E porquê? Foi mesmo, gostava que fosse ela, porque tinha visto várias coisas dela. Não, eu fiz uma audição para várias atrizes. Okay. E acabei por escolher lá ela. Pareceu-me, eu já a conhecia porque tínhamos os nossos filhos na mesma escola, momentos andaram na mesma escola, mas não foi uma não a conhecia muito bem como atriz, conhecia há pouco, mas gostei muito do trabalho dela, daquilo que ela fez na audição. Ela convenceu-me muito. Eu percebi, ela própria disse-me, cuidado, que eu, embora saiba cantar, eu não sou cantora e tal, e eu às tantas perguntei-lhe, Rita, mas diz-me uma coisa, tu consegues fazer isto? E ela disse, consigo. Então, ela é trabalhadora lutadora, isso é? É trabalhadora lutadora. Claro que sim. E nem eu nem ela somos cantores, como por exemplo, como a Mariana, que é realmente uma cantora. Sim, mas a mim interessa também essa camada do ator que tenta e que experimenta, e que experimenta e que desafina. É como aquele casal que também está a tentar lutar ali por qualquer coisa. Os atores também estão ali a lutar. Os desafios de facto das relações modernas, é isso que se fala. Hoje em dia o amor romântico enfrenta estes desafios, não é? O hiperindividualismo, como tu dizes, a velocidade das mudanças, de expressão emocional provocada por um mundo globalizado, permanentemente conectado. E eu gostei muito desta ideia, Ricardo, também falas nisso, que é, às vezes estes casais e estas relações não acabam por uma razão específica, mas é um somatório de cansaços. E a ideia, desde o princípio, começou muito rapidamente a ser essa, ou seja, o conceito da peça era simetria. Não podia haver qualquer tipo de... Não há uma culpa. Não há uma culpa para ninguém. Exatamente. Ou seja, se houvesse uma razão, se houvesse um desconforto de um lado, tinha que haver um desconforto igual do outro. Ainda que não fosse sobre a mesma coisa. Os diálogos são muito bem feitos porque estão muito equilibrados nisso. Não é só coisas dela e não é só coisas tuas. Saísse dali a pensar, a culpa é dela, a culpa é dele. Exatamente. E todas as pessoas identificam-se muito com um lado ou com o outro, ou com os dois. E acho que isso realmente funciona. E, portanto, se a culpa não é de nenhum deles, só pode ser desta vida que nos aperta, que nos anda a apertar, não é? E acho que tentei que fosse por aí. Não sei se essa camada está muito visível, mas ela está lá, pelo menos no... Sim, mas acho que se nota. Gosto que vocês passam por estes problemas, o passar as camisas, o saber da filha, comprar roupa para a filha à escola, o apoiar das carreiras mútuas. Isso foi tudo informado pelos psicólogos que nos foram também, para além das sessões de terapia de casal, foram-nos contando histórias das consultas que eles dão a outros casais, alguns exemplos, obviamente sem partilhar nomes, mas foram-nos contando algumas... E aqui há uma síntese dessas coisas, aproveitam isso, claro. Exatamente. Mas também coisas boas, ambos choraram, por exemplo, com a separação, e a filha também, o que é curioso. Sim, claro, então, mas quem é que aquelas duas personagens... obviamente que sentiram, porque quando se tem um filho acho que não há nenhuma separação que não seja dolorosa, porque os filhos sofrem, embora realmente depende da idade. O meu filho aconteceu-lhe mais ou menos o que eu digo que acontece à Tânia, que é, chorou durante meia hora e depois perguntou se havia bolachas de chocolate, porque a compreensão dele emocional também, na altura ele tinha... Tem um prazo, tem um tempo, claro. Era muito novo, tinha 4 ou 5 anos, e portanto não tinha essa compreensão tão... Não sei como é que vais responder isto, mas eu tenho a sensação da vossa representação que eu vi,
que no fim, eu tenho que dizer isto, que há, não sei se ser spoiler, mas que há dois momentos, há um jantar antes, enquanto ainda não se separaram, e há um jantar já depois de separados. Este jantar até dividido em duas emendas, tudo dois, mas com aquele pormenor engraçado, em ambos saem à rua e depois voltam e ouve-se o som da rua, está muito giro. Fiquei com a sensação que no fim, tu comovias-te ali num momento ou dois, comovias-te mesmo. E comovo-me. Isso é possível acontecer, claro. Mas eu sei, ele é mesmo assim, ele está a chorar com isso. Ou seja, é muito engraçado. Não estavas em ator, portanto, não estavas... Não, sentes mesmo, em ator, porque te identificas. Eu consigo forçar-me a não chorar, obviamente, consigo estar-me... Mas acho que o meu papel também é deixar-me ir um bocadinho, controlando sempre, estando sempre no controle das operações, ali na torre de controle, mas permitindo-me alguns deslizes. Eu acho que antes do meu filho nascer eu não chorava praticamente, só em coisas muito, muito fortes. Depois que o meu filho nasceu, não sei o que é que aconteceu. Algo se alterou na sensibilidade os canais é normal, abriram. Lacrimojais desobstruíram-se. É normal. E também sou pai de dois. Fiquei mais... Não sei, acho que uma criança tem alguma coisa trágica na nossa vida, tem alguma coisa trágica na nossa vida, relembra-nos a nossa morte. A mim relembra-me, não é? Ok, agora o meu filho é que é a vida, eu agora sou o que resta, ficar o que está a acabar. Eu avanço para o outro lado. Portanto, isto traz alguma coisa de tragédia, o nascimento de um filho. Tragédia boa. Sim, isso que eu estava a pensar nisso. Não digo isto como mal, mas traz essa tragédia. E, portanto, acho que me tornou uma pessoa mais sentimental, mais sensível. E sim, emociona-me. Mas acho que na música tem muito, na peça tem muito a ver com a música. Sim. Há lá uma música que eu não resisto. Eu se canto aquilo, a olhar para a Rita e lavas-te em lágrimas. Lavo um bocado em lágrimas. Tenho que fazer ali até às vezes um bocadinho de força para não... para chegar com a música ao fim. E para chegar com a música ao fim. Muito bem, o que chegou ao fim foi o nosso tempo. Eu quero-te pedir já desculpa, Ricardo, o nosso tempo de facto voou. Ricardo Vaz Trindade, eu quero agradecer muito a tua disponibilidade em ter vindo aqui. Eu é que agradeço. Foi muito bom. E deixar aqui quem nos ouve esta dica: 4, 5 e 6 de julho no Teatro do Bairro, já sabe, sexta às 9h30, sábado e domingo às 6 da tarde, ali na Rua Luxuriante 63 do Bairro Alto. Não perca então este dueto-duelo. Extraordinária peça de Ricardo Vaz Trindade com a Rita Bruto e com este trio de músicos de jazz dirigidos por Vasco Pimentel. Vale muito a pena, porque de facto, e se puder a seguir, já sabe que dia 5 então vai haver uma mesa redonda logo a seguir sobre a conjugalidade e estes problemas. O amor de facto existe, pode existir, vamos falar de um novo modelo de relação. Muitos assuntos para pensar que isto deixa no ar. Muito obrigado por teres vindo, Ricardo. Obrigado.